Se você parar e prestar atenção no que eu estou falando aqui, talvez você nunca tenha passado por esse momento de alma cansada. Talvez você nunca vai passar. Mas tem muitas pessoas nesta noite que estão com a alma cansada. Tem muitas pessoas nesta noite aqui que já perdeu o vício, que já perdeu a oportunidade de ser feliz. Eu quero trazer nessa noite alguns propósitos que o apóstolo Paulo nos traz, para que nós venhamos verdadeiramente a olhar para Deus, para que nós possamos verdadeiramente superar, vencer o cansaço da alma. A primeira proposta que o escritor de Hebreus diz está aqui no versículo 1. A primeira proposta é: abandone o pecado. Fala assim comigo: eu preciso abandonar o pecado. Olha o que diz o versículo 1, primeiro do capítulo 12. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhos, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado, que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Nós precisamos desesperadamente abandonar o pecado, porque algumas características do pecado, e uma delas que eu quero trazer aqui, é que o pecado cansa. Fala assim comigo: o pecado cansa. Irmãos, o pecado cansa, mentir cansa. Mentir cansa, por quê? Porque você tem que sustentar uma mentira através de outra mentira. E um abismo vai chamando outro abismo. E o coração fica aflito, porque uma mentira uma vez descoberta te envergonha. Uma mentira uma vez descoberta te joga no chão. E muitas vezes quando pecamos, quando mentimos, o nosso coração está angustiado, porque mentir cansa. Porque pecar cansa. Cansa trair. Cansa usufruir de coisa que não é tua. Cansa. O pecado cansa, irmãos. Por isso que o apóstolo Paulo diz que nós devemos nos desembaraçar do pecado que tenta tenazmente. Irmãos, aqui a palavra é tenazmente, fortemente. O pecado nos assedia de uma forma que, se nós não tomarmos cuidado, ele nos derruba. E pecar cansa. Se você analisar a tua vida, as vezes que você pecou, você vai ver que como cansa o pecado, como cansa viver tuas vidas, porque a segunda característica do pecado é que o pecado nos leva a vivermos duas vidas. Uma vida que nós queremos representar para as pessoas, e a outra vida que realmente nós vivemos e não queremos que as pessoas saibam dela. Porque o pecado faz isso. É a duplicidade de caráter. Eu sou uma coisa aqui e eu sou outra lá fora. Eu sou uma coisa dentro da minha casa e no meu serviço eu sou outra. Isso é pecado. E o pecado me faz o quê? Me faz viver em duplicidade de caráter. O pecado cansa, irmãos, porque não é fácil você estar atuando o tempo todo. Não é fácil você estar o tempo todo tendo que colocar uma máscara para poder sair para fora. Para que você volta para sua casa, você tira a máscara. Você levanta e você coloca a máscara e vai trabalhar. E você chega em casa, você tira a máscara e vai ficar na tua casa. Aí no domingo você coloca a máscara e vem para a igreja. Chega em casa, tira a máscara e guarda a máscara. Isso cansa. O pecado cansa. O pecado nos leva ao desgaste emocional muito grande. O pecado nos leva a vivermos essa vida dúbia. E nos leva muitas vezes a lugar com medo de alguém nos pegar no pecado, com medo de alguém nos pegar dando nota fora, com medo de alguém olhar para nós e ver que as nossas atitudes não estão condizentes com aquilo que nós somos dentro da igreja, que as nossas atitudes lá fora não estão condizentes com aquilo que nós falamos. O pecado cansa, o nosso coração cansa de pecar, a nossa alma cansa de pecar, e é por isso que muitos de nós estamos cansados. Porque o pecado tem dominado. Porque o pecado tem nos levado verdadeiramente a vivermos uma vida de duplicidade. E a duplicidade cansa. Cansa demais, irmãos. Destrói uma pessoa. Acaba com seus horizontes. Não tem paz no coração. O telefone toca, tem que atender rapidinho para ninguém pegar, porque se pegar vai descobrir alguma coisa. Se alguém entrar no quarto da internet, tem que dar lá um Alt F4 rapidinho, para a tela cair, para cair uma outra tela, para não descobrir o que está fazendo. O pecado cansa. O pecado cansa mais do que não pecar. A vida de pecado cansa mais do que uma vida natural, normal.
cansa, irmãos. Cansa porque temos que estar vigiando o tempo todo. Nós vigiamos muito mais quando estamos pecando do que quando não estamos pecando. Porque quando estamos pecando, queremos nos esconder embaixo da mesa das lanchonetes para ninguém nos ver. Pecado cansa. Pecado cansa a nossa alma. E vivemos cansados por causa do pecado. O apóstolo Paulo diz claramente aqui que nós devemos nos desembaraçar do peso do pecado que tenazmente nos assedia. Nós temos que deixar o pecado do lado, irmão. Você precisa deixar o pecado de lado e seguir para frente, seguir para o alto, seguir para Cristo. Nós temos que assumir a nossa identidade. A Bíblia Sagrada diz que Moisés, quando eu amo esse texto, eu li uma vez o livro, logo eu estava no começo da minha conversão, eu li esse livro, e esse livro falava desse texto, inclusive o apóstolo Paulo é que trata isso, em 1 Coríntios, não me falha a memória, quando ele diz que Moisés, mesmo agora estando desvanecida, ainda assim, ele mantinha o lenço na sua face. Pastor, o que significa isso? Moisés subiu ao alto do monte, e lá ele recebeu a glória de Deus, e ele voltou para casa. Quando ele volta para casa, a glória estava resplandecente na sua face, e ninguém podia ver a face, porque a glória era forte demais. Moisés fala com aquele povo, conversa com aquele povo, e depois, logo em seguida, ele põe a máscara, ele põe o véu, ele põe o lenço, para poder caminhar tranquilo. Passados dias, eu creio que Moisés, ele olha para ele e começa a ver que a glória, que aquela formosura já tinha desvanecido, já não estava mais tranquila, e ele continuou usando aquele véu, para fazer de conta que está tudo bem, para fazer de conta que está tudo tranquilo. O problema do pecado é isso, é que nós vivemos uma vida de pecado e temos que dizer para todo mundo que está tudo bem. Vida dupla. E a Bíblia diz que Moisés continuava, mesmo a glória desvanecida, Moisés continuava. Irmão, nós temos que assumir um compromisso diante de Deus e dizer: Senhor, eu estou em pecado, mas eu preciso da tua misericórdia sobre a minha vida. Eu preciso que o Senhor venha sobre mim e limpa de novo, porque eu me sujei. O nosso grande problema é que nós não damos o braço a você, e às vezes estamos no pecado, e o pecado afunda, e nós vamos afundando, e vamos afundando, e não nos damos conta. De repente nós vamos para nós mesmos, não tem mais jeito, não tem mais condições. Porque a terceira característica do pecado é que o pecado nos afasta de Deus. O pecado te afasta de Deus. Porque o inimigo começa a te acusar do teu pecado. Porque ele começa a usar o teu pecado contra você mesmo, e você começa a afastar do Senhor. Eu louvo a Deus, irmãos. E essa frase que eu disse aqui na ministração do louvor é que na vida de cada santo é um passado, mas na vida de cada pecador tem um futuro para a glória de Deus. Por isso, nesta noite, em nome do Senhor Jesus, eu não sei como é que está a tua vida, eu não sei se você está em pecado, eu não sei se você reconhece o seu pecado. A única coisa que eu digo para você: se você está em pecado, se você reconhece o pecado, existe o Salvador, que é Cristo Jesus, que vai limpar você de todo pecado e de todo embaraço, em nome do Senhor Jesus. Abandone o pecado e você vai ver como é descanso. Abandone o pecado e você vai ver como a vida vai ficar mais tranquila, vai ficar mais suave, e lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Pastor, é difícil abandonar o pecado, é terrível, é complicado, porque a carne, ela milita contra o espírito, é uma guerra o tempo todo, sim ou não? Alguém diz assim: ah, pastor, a carne é fraca. A carne que é fraca, não, a carne é forte. Se a carne fosse fraca, o espírito é que prevalecia. Se a carne fosse fraca, o espírito é que dominava a carne. O que está fraco não é a carne está forte. O que está fraco é o espírito. O que está fraco é uma vida de oração. O que está fraco é uma vida de comunhão. O que está fraco é a distância do Senhor. Por isso aproxime-se do Senhor, porque Ele está com os braços abertos para receber você. Ele está com os braços abertos para receber você nessa noite, meu irmão. Para receber você nessa noite, meu irmão. Ele está com os braços abertos, eu não vejo. Porque eu verdadeiramente sou aquele que posso te remir de todos os pecados. Eu sou a sua redenção. O Senhor nosso Deus é a nossa redenção, é a tua redenção. Por isso você pode glorificar a Deus, por isso você pode enaltecer o nome de Deus, por isso você pode dizer: Senhor, eu estou aqui e eu preciso do Senhor. Porque o grande problema nosso é reconhecer que pecamos, o grande problema nosso é não nos arrependermos do pecado e queremos continuar nele. Mas o Senhor nosso Deus nessa noite nos confronta. O apóstolo Paulo e o escritor de Hebreus, ele diz claramente
que nós estamos verdadeiramente rodeados de uma nuvem de testemunhas, olha só, e desembaraçando-se de todo o peso do pecado que assedia fortemente. Não vaza fora do pecado, foge da aparência do mal, foge do pecado, sai fora, porque o pecado traz uma vida de cansaço, cansa o seu coração, cansa a sua alma. Segundo, a segunda proposta que nós vemos aqui nesse texto de Hebreus é que eu preciso, você precisa olhar firmemente para Jesus. Não tire os olhos de Jesus. Fala comigo assim: eu preciso olhar firmemente para Jesus. Não tire os olhos de Jesus. Todas as vezes que você tira os olhos de Jesus, você coloca em alguém. Sim ou não? Você tira os olhos de Jesus, você vai olhar para alguém. Olha só o que diz aqui, o versículo de número 2. Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Olha o versículo 3. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não fatigueis e desmaiando em vossa alma. Quando você tira os olhos de Jesus, cansa. Porque você começa a olhar para as pessoas. Você começa a olhar para as pessoas que estão do seu lado. Você começa a olhar para a sua esposa. Você começa a olhar para o seu esposo. Você começa verdadeiramente a depositar uma expectativa exagerada nas pessoas. E as pessoas erram. As pessoas falham. As pessoas erram com você. As pessoas erram no dia a dia. Aquela pessoa que você achou que nunca ia errar com você, erra. E quando você tira os olhos de Jesus e põe os olhos das pessoas, você está fadado a se cansar. Porque maridos se cansam das esposas. Esposas se cansam dos maridos. Filhos se cansam dos pais. Pais se cansam dos filhos. Porque depositam nos filhos, na esposa, no esposo, uma expectativa exagerada. E vivemos uma sociedade de pressão. É o marido pressionando a esposa para ser do jeito que ele quer que a esposa seja. É a esposa pressionando o marido para que ele seja do jeito que ela quer que seja. A pressão é demais. E é por isso que o marido cansa da esposa e a esposa cansa do marido. Porque é uma cobrança forte, de mudança. As pessoas querem mudar umas às outras, irmão, e eu quero trazer uma notícia triste para você. Você não muda ninguém. Você não muda ninguém. Não adianta você tentar. Não adianta você lutar para mudar. E isso cansa. A luta pela mudança das pessoas que estão ao nosso lado cansa. A decepção cansa. Uma expectativa exagerada sobre as pessoas cansa. Sabe por que o casamento cansa, irmãos? Você sabe por que cansa o casamento? Eu duvido se aqui tem alguém que está casado. Pode ser 1 ano, 2 anos, há quanto tempo for. Se pelo menos uma vez, durante esse tempo de casado, não disse: meu Deus, como eu estou cansado desse casamento. Como eu estou cansado. Como eu estou cansado de tudo isso. Sabe por quê? Porque a expectativa sobre o casamento, a expectativa sobre o cônjuge, ela foi demasiada. Ela foi uma expectativa acima do normal. E agora nada está acontecendo do seu jeito. Nada está acontecendo do jeito que você queria. Isso cansa. Quando você tira os olhos de Deus, quando você tira os olhos de Jesus, você vai olhar para alguém. Esse alguém vai te trair. Esse alguém vai fazer algo que você não gosta. Esse alguém não é parâmetro para você, porque você vai dizer: ah, mas eu esperava tanto desta pessoa. Eu esperava tanto dela. Não sabia que ela ia fazer isso comigo, e ela faz. E aí 2 coisas acontecem quando nós olhamos para as pessoas. Primeiro, quando olhamos para as pessoas, dá vontade de desistir. Você já ficou com vontade de desistir por causa de alguém? Você já ficou com vontade de desistir por causa do teu marido? Aí você usa algumas expressões assim, ó: se ninguém faz, por que eu tenho que fazer? Se ninguém muda, por que eu tenho que mudar? Você já ouviu isso aí? Não? Já ouviu a expressão assim: por que eu estou me esforçando tanto se o meu marido não muda? Por que eu estou me esforçando tanto se o meu filho não muda? Por que eu estou me esforçando tanto se a minha esposa não muda? Por que eu estou me esforçando? Eu vou parar. Quando nós olhamos para as pessoas, dá vontade de desistir, dá vontade de parar. E isso cansa, isso destrói, isso acaba.
Porque nós deixamos de olhar para Jesus. Nós olhamos para as pessoas, irmãos. Pessoas são falhas, são seres humanos. Você já viu quanta falha você tem? Você já se analisou o quanto você erra com o teu esposo, o quanto você erra com a tua esposa, o quanto você erra com o teu filho, o quanto você erra com o teu pai, com a tua mãe? Você já imaginou isso? Você já parou a fazer essa avaliação na sua vida? E você cobra tanto das pessoas. Você cobra tanto perfeição das pessoas. Você cobra tanto das pessoas que precisam ser perfeitas. Se você não é, se eu não sou, se nós não somos perfeitos e queremos que as pessoas sejam perfeitas, isso cansa. Porque deixamos de olhar para Deus. Porque tiramos os olhos de Jesus, olhamos para as pessoas e as pessoas nos cansam, irmãos. As pessoas nos cansam. Não sei se você já cansou com alguma pessoa, se você já desistiu de alguém. O apóstolo Paulo desistiu de Himeneu e Alexandre, ele diz: vamos lá para o inferno. Não quero mais, ele desistiu porque cansa. Cansa tanta injustiça, cansa tanta ingratidão, cansa tanta decepção. Quando nós tiramos os olhos de Jesus, cansa. Quando nós tiramos os olhos de Jesus, nós queremos parar, porque olhamos para as pessoas e as pessoas vão nos fazer parar. A segunda característica aqui das pessoas que olham para as pessoas é que quando eu olho para os outros, eu tenho a sensação que estou fazendo muito. Mas quando eu olho para Jesus, eu tenho a certeza de que eu não estou fazendo nada. Quando eu olho para as pessoas, eu digo assim: eu faço muito mais do que fulano. Eu faço muito mais do que ciclano. Se fulano fosse igual a mim, essa igreja é fogo puro. Se fulano fosse igual a mim, se fulano fosse, se ciclano fosse. Porque quando nós olhamos para as pessoas, nós achamos que fazemos muito. Nós achamos que estamos bem demais. Nós achamos que a nossa posição é que está certa, eu estou certo e pronto, acabou. Eu sou o dono da verdade, a verdade absoluta está nos meus lábios, irmãos. Isso cansa. Cansa você ser dono da verdade. Cansa você ficar comparando com as pessoas. Irmãos, a comparação é algo terrível, algo pavoroso. Porque às vezes você olha para as pessoas não fazendo, e não fazem nada, não te ajudam, e sabe, a luta é sozinha, só você que faz, e você olha e fala: eu estou fazendo tanto, e ninguém está fazendo nada. Você se autopromove. Há um orgulho santo em você dizer: eu estou. E ao oposto disso, você para de fazer porque ninguém está fazendo. Você para de fazer porque fulano não faz. Você analisa a vida das pessoas que não estão fazendo nada, que não oram, que não buscam o Senhor, que não são fiéis, que estão fazendo tudo errado. E aí você começa a colocar a sua vida nisso. Você começa a dizer: eu não vou também fazer, eu vou parar. E ao contrário, irmãos, quando você olha que alguém não está fazendo, deixa a pessoa não fazer, faz a tua parte, faz você, muda você, transforma a tua vida, transforma você. Você precisa parar de olhar para as pessoas e olha para Jesus, porque quando você olha para Jesus, você diz: eu não fiz nada ainda, eu tenho muita coisa para fazer, eu não sou nada, eu não sou ninguém, eu tenho muita coisa a prometer ainda, eu preciso dessa bênção de Deus sobre a minha vida. Olha para Jesus. Quando olhamos para Jesus, cansamos. Olhar para Jesus, você vê Jesus perdoando. Olhar para Jesus, quando você olha para Jesus, você começa a olhar para Pedro de uma forma diferente. Vocês lembram de Pedro? Pedrão era sanguíneo puro. Uma vez ele fala com Jesus: Jesus, não aceita esse cálice aí não, para com esse negócio, não é necessidade de eu morrer. Jesus fala: rega daqui, Satanás. Jesus chama Pedro de Satanás. E nós olhamos Pedro assim. Aí depois, quando está sentado à mesa, a Bíblia Sagrada diz que Jesus chega e começa a falar e diz no meio aqui: é o traidor. Pedro diz: eu não, Senhor. Pode todo mundo te abandonar, eu não te abandonarei. Jesus olha para ele e diz: Pedro, antes que o galo cante, 3 vezes você vai me negar. Você vai me negar 3 vezes antes que o galo cante. Eu não, se eu sou fiel ao Senhor. Pedro vai e nega Jesus. Pedro vai nele, nós olhamos Pedro nessa ótica. Agora, quando nós olhamos para Jesus, nós vemos Jesus verdadeiramente restaurando a vida de Pedro, trazendo Pedro para perto, dizendo: Pedro, eu estou contigo, dizendo: Pedro, eu te perdoo, dizendo: Pedro, você é meu filho, Deus, eu quero dizer para você nessa noite: Jesus quer que você trate as pessoas olhando numa outra ótica. Se elas estão erradas, o problema é delas, mas só olhe para a misericórdia de Deus, porque a tua vida vai melhorar. Olha para Jesus e você vai começar a ver as pessoas de forma diferente.
Você vai deixar de ver só os defeitos das pessoas. Porque como é difícil olhar para a pessoa ver defeito, não é? Como é difícil só ver defeito na vida das pessoas. E se você olhar para as pessoas, só vê defeito. Um é amarelo, outro é gordo, outro é magro, outro é careca. Um fala bravo, outro fala manso, outro grita, outro não grita, outro xinga, eu não xingo, e aí vai. Porque estamos olhando para a pessoa. Estamos tirando os olhos de Jesus, irmãos e irmãos de Jesus. A proposta nessa noite é: não tire os olhos de Jesus. Você quer viver uma vida descansada? Não tire os olhos de Jesus. Porque quando você vai verdadeiramente viver a vida que você precisa viver, você olha para Jesus e diz: Senhor, eu não fiz nada ainda. Porque o Senhor Jesus fez muita coisa por você. Ele fez muita coisa por você. Ele fez muita coisa pela tua família. E às vezes você não fez nada ainda. E você acha que fez muita coisa. Olhe para Jesus. Para terminar, a terceira proposta que nós temos aqui nesse texto: compreenda melhor a aprovação. Fala assim: eu preciso compreender a aprovação. Porque nós não compreendemos a aprovação, irmãos. E quando nós não compreendemos a nossa aprovação, aquilo que estamos fazendo, isso cansa. Cansa muito. Olha só o que diz aqui no versículo 4, versículo 5. Ora, na vossa luta contra o pecado ainda não tendes resistido até o sangue. Estáis esquecidos da exortação de como o filho discorre convosco? Filho meu, não menospreze a correção que vem do Senhor, nem desmaies quando por ele for reprovado. Porque o Senhor corrige a quem ama, e açoita todo filho a quem recebe. E é para a disciplina que perseverais. Deus trata como filhos, pois que filho há que o pai não corrige? Quem corrige filho aqui diz amém, glória a Deus. Amém, glória a Deus. Eu vi pouco amém, glória a Deus aí. Se não está corrigindo, corrige. Não está usando a varinha, use. Não está usando castigo, use. Estamos vendo uma crise terrível com a adolescência da nossa época, que hoje está aí com seus 13, 14 anos, terrível, algo pavoroso, que não tem limite, que ninguém dá conta, porque filho é dono do próprio nariz, faz o que quer. Estão vivendo essa crise porque lá atrás nos ensinaram que nós não devemos bater na criança, dar uma sentadinha nela lá, dar uma varadinha nas pernas quando precisa, dar uma corrigida quando precisa, não em demasia, não em excesso. Mas a Bíblia diz que a vara, uma vez fustigada nas pernas da criança, não vai causar nela morte, não, ao contrário, vai causar nela correção. Agora presta bem atenção: nós corrigimos os nossos filhos porque nós queremos o melhor. É ou não é? Você já alguma vez corrigiu um filho, deu umas varadas, deu uns tapas aí, e o filho foi para dentro do quarto e disse: Senhor, pai, muito obrigado porque o Senhor me bateu. Vou entrar dentro do quarto e vou orar, aproveitar que eu estou aqui. Quantas vezes você mandou, recolheu, falou: não vai mais para o computador, desliga o computador, agora. Aí a adolescente fala assim: ô pai, ô mãe, obrigado, porque agora sim eu vou ter tempo de ouvir as canções da igreja. Já viu algum adolescente fazendo isso? Não. Ninguém gosta de correção, irmãos. Mas nós, como pai, corrigimos os nossos filhos, porque nós queremos o melhor para eles. Mas muitas vezes nós aceitamos a correção do nosso Pai Celestial. Não aceitamos a prova que Deus coloca diante de nós. Não aceitamos a restrição que Deus nos dá, porque erramos e Ele está corrigindo a nossa rota. E isso cansa, irmão. Murmurar cansa. Se fazer de vítima cansa. Se fazer de coitadinho cansa. Porque não entendemos o que Deus está fazendo e começamos a reclamar. Ninguém me ama, ninguém me quer. Aí vem a síndrome da Gabriela. Eu nasci assim, eu cresci assim, e eu vou viver assim. Está amarrado em nome do Senhor Jesus. A Bíblia diz que Deus só corrige a quem Ele ama. Se você está passando por uma provação, tem glória a Deus, porque você é filho de Deus, porque Deus te corrigiu, porque Ele ama você. Temos que aprender a glorificar Deus. Nos dias da provação, dizer: Senhor, o que é que o Senhor quer que eu aprenda aqui? O que o Senhor quer que eu aprenda? Não vou passar por essa provação de graça, não. Eu tenho que aprender alguma coisa. O que é que o Senhor quer me ensinar aqui? Nós não podemos, irmãos, nossas costas para a provação do Senhor, para a disciplina do Senhor, porque Ele nos chama de filho. Olha só o que diz aqui, o versículo 8. Mas, olha, presta atenção aqui. Mas, se estais sem correção, de que todos se têm tornado
participantes, logo sois bastardos e não filhos. Você corrige o filho dos outros? Não, porque você corrigiu o ponto para cima de você. Não é. Deus não corrige filhos dos outros, mas Deus corrige o seu próprio filho. Deus corrige você, meu irmão. Deus corrige você, minha irmã. Eu não sei por que você está passando, nem pelo vale, por onde você está passando, eu não sei. A única coisa que eu sei para você é que quando você sentir que o mar não vai te afundar, você tem que estar dentro do mar. Para você sentir que o fogo não vai te queimar, você tem que estar passando pelo fogo. Para você poder sentir que os leões vão ser com as bocas fechadas, você tem que estar dentro da cova. Para você poder sentir que a fornalha acesa 7 vezes mais do que o necessário não vai te queimar, você tem que estar dentro da fornalha. Irmãos, presta atenção, o Deus que você serve te corrige, porque Ele te ama, Ele te quer bem, Ele quer que você seja filho, Ele quer que você seja saudável, Ele quer que você seja uma pessoa preparada para o mundo. Aleluia! Você tem que preparar os teus filhos para o mundo, porque o mundo não é a tua casa, o mundo não é as 4 paredes, lá fora é terrível, lá fora o pau fecha. Se você não educa o teu filho dentro da tua casa, lá fora vai educar da pior maneira possível. Se você não adotar teu filho, você não cuidar do teu filho, os craquelentos vão adotar ele, os homossexuais vão adotar ele. Se você não cuidar da tua família, você vai verdadeiramente deixar o teu filho à mercê, irmãos. Presta bem atenção no que eu estou falando. O teu Pai, o Deus Todo-Poderoso, tem corrigido você, tem guardado você do craquelão espiritual, tem verdadeiramente guardado você daquele que anda como reclamando, como um leão, tentando alguém tragar. Quando Ele te corrige, Ele está falando, vai por aí, que aí Ele vai te pegar, vai por aí, ainda que você anda pelo vale da sombra da morte, você não vai temer, porque o Senhor vai estar contigo, a vara dele, o cajado dele, será sobre a tua vida. Aleluia! Aceite a correção do Senhor. Aceite a correção do Senhor. Porque quando você aceita, quando você olha de uma outra forma, quando você compreende a aprovação que você está passando, cansa menos. Cansa menos. A alma fica descansada. A alma começa a viver uma outra dimensão. A alma começa a compreender o propósito de Deus na sua vida. E você vive melhor. Você vive bem melhor. Você vive bem melhor do que você está vivendo hoje. Compreenda a aprovação que o Senhor tem colocado diante de você. Não desista, não retroceda. O apóstolo Paulo, ele escreveu, ele diz que Deus não nos deu espírito de covardia daqueles que retrocedem, mas espírito de ousadia daqueles que avançam para frente, para o alvo. Irmãos, em nome do Senhor Jesus, eu quero dizer para você nessa noite que o Senhor, Deus que você serve, esse Deus maravilhoso, Ele quer descansar a sua alma. Ele quer descansar a sua alma. Agora você precisa verdadeiramente abandonar a vida de pecado, não tirar os olhos de Jesus e compreender a aprovação que você está passando, porque tudo isso cansa demais, mas o Senhor quer tirar esse fardo pesado das tuas costas. O Senhor quer tirar esse fardo que você tem carregado. Ele quer te colocar algo novo, uma vida nova, uma forma nova de viver. Você está cansado? Alma cansada, não desespere, espere em Deus, que Ele veio te socorrer. Você tem um Deus dos céus, você tem um Deus que olha para você, você tem um Deus que está vendo o cansaço da sua alma e está dizendo para você, filho meu, eu quero tirar esse cansaço. Se coloque em pé, todos em nome de Jesus. Quero que você coloque a mão no seu coração. Eu gostaria que você ligasse o seu pensamento aos céus. Eu quero que você verdadeiramente venha